Olá, meu aluno, olá, minha aluna. Vamos a mais uma aula do nosso canal Prep Concurso. E na aula de hoje nós vamos falar do concurso do INSS. Então, se você está se preparando para o concurso do INSS, a nossa aula de hoje vamos abordar o tópico de porcentagem. No nosso tópico de porcentagem, vamos observar as definições básicas e, claro, solucionar questões de concurso público, para que você possa aprender do básico até a solução de questões de bancas mais avançadas. Claro, tudo isso de forma rápida e direta, para que você não possa perder tempo e consiga compreender. Mas antes da gente começar a nossa aula, é importante que você se inscreva no nosso canal, deixa teu like, ativa as notificações, porque nós vamos trazer diversos conteúdos aqui dentro do canal da Prep Concurso. Tudo bem assim? Então vamos lá, a nossa aula sem mais delongas. Primeiramente, nós vamos refletir acerca da forma de representação da porcentagem. A porcentagem nós podemos representar ela percentualmente, em forma de fração e decimal. Então observe, 10% é a mesma coisa que 10 dividido por 100, que é a mesma coisa que 0,1. Isso é muito importante que você compreenda, e principalmente a transição dessas formas de representação, para quando surgir na aplicação de questões você exatamente consiga relacionar. Primeiramente, a forma percentual para a forma fracionária é muito simples. Imagine que eu tenho 5%, vou apenas escrever 5 sobre 100. 12% em forma fracionária, 12 sobre 100. 8,2%, 8,2 sobre 100. Agora, professor, quando eu tenho uma forma fracionária e quero representar na forma decimal, como é que eu faço? Basta apenas a gente efetuar a divisão. De que maneira? Veja aí o exemplo. Imagine que eu tenho 1 sobre 2. Isso representa quantos por cento? Eu vou fazer a divisão de 1 dividido para 2. 1 não divide, eu vou colocar o 0, 0 e 1 vírgula. 5 vezes 2 é 10, para 10 é nada. Ou seja, 0,5. 1 sobre 2 é a mesma coisa que 0,5. Que, por sua vez, eu posso transformá-lo mais uma vez na forma o quê? Percentual. E como é que eu vou fazer isso? Apenas multiplicando por 100. 0,5 vezes 100 nós teremos quanto? 50. 50 o quê? 50%. E eu posso fazer isso para qualquer fração. Vamos ver outro exemplo aqui, ó. 3 sobre 2. Vou transformar em decimal. 3 dividido para 2. Nós vamos ter exatamente 1,5. Concorda? 1,5 eu vou multiplicar por 100 e vou chegar na forma percentual. E isso aqui vai representar quanto? 150%. Tudo bem assim? Então veja que eu posso representar percentualmente, em forma de fração e em forma decimal. E agora que nós vimos como fazer a representação das porcentagens, vamos observar como fazer o cálculo da porcentagem. Observe o que é que traz aqui a definição. Para calcular a porcentagem de x% de y, devemos fazer a multiplicação de x por y. Veja os exemplos que nós temos aqui. 10% de 500. 10% de 500 é uma porcentagem muito trivial que a gente pode calcular mentalmente. Mas vamos fazer o processo de cálculo para que vocês observem como é que nós vamos fazer isso quando chegar em porcentagens mais complexas. Eu vou fazer 500 vezes 10. 0,00005. Vamos somar 0,005. Só que, como vocês podem observar, aqui na nossa divisão, eu sempre tenho que efetuar a divisão por 100. Toda vez que eu vou calcular a porcentagem, eu faço a divisão por 100. Observe aqui, ó. E quando eu faço a divisão por 100, eu coloco só duas casas decimais. E, consequentemente, chegamos ao valor de R$50, se a gente estiver falando da parte financeira, obviamente. Veja esse outro exemplo. 15% de 1.200. 1.200 vezes 15. 5 vezes 0 é 0. 0 mais uma vez. 10 fica 0, sobe 1. E aqui nós teremos 6. E toda vez que eu multiplico qualquer número por 1 é o próprio número. Vamos somar. E lembrar de fazer o posicionamento de quem? Da vírgula. Porque, observe, nós temos que dividir por 100. Isso significa que 15% de 1.200 corresponde a 180. Veja esse outro exemplo que temos aqui, ó. 180 vezes quanto? 75. Essa multiplicação vai me dar o resultado de 75% de quanto? 180. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 8 é 40, fica 0, sobe 4. 5 vezes 1 é 5, mais 4 é 9. 7 vezes 0 é 0, 7 vezes 8 é 56,
fica 6 sobre 5, 7 vezes 1 é 7, mais 5 corresponde exatamente a 12. Vamos somar 0, 0, 15, 3 e 1. Posicionando a casa decimal, nós teremos exatamente 135. Essas porcentagens que fizemos aqui o cálculo, são porcentagens que muitas vezes conseguimos fazer o cálculo mentalmente. Mas há situações onde surgem porcentagens que a gente não consegue fazer esse cálculo mentalmente. Como por exemplo, imagine que eu tenho aqui 12,5% de 61,2. Quanto é 12,5% de 61,2? Veja que não é uma porcentagem fácil de fazer mentalmente. Mas isso não é problema, porque eu vou fazer apenas a multiplicação. 61,2 vezes 12,5. 5 vezes 2 é 10, vai 1. 5 vezes 1 é 5, mais 1 é 6. 5 vezes 6 é 30. 2 vezes 2 é 4. 2 e 12. E toda vez que eu multiplico qualquer número por 1 é o próprio número. Vou somar, que nós teremos 0 sobre 1, 5. Aqui nós teremos 6 e 7. Vou posicionar a casa decimal referente à minha multiplicação. Tá aqui, os números que eu multipliquei, cada um tem uma casa decimal. O meu resultado terá que ter duas casas decimais. Mas aí eu tenho que lembrar que eu estou em busca de uma porcentagem. Consequentemente, eu tenho que acrescentar duas casas decimais da minha divisão, a partir de onde está. Isso significa que nós teremos 7,65. 7,65, ou seja, 12,5% de 61,2 é 7,65. Veja que foi importante a gente observar como fazemos a porcentagem simples para chegar em uma porcentagem mais complexa e não ter nenhum tipo de dúvida. E claro, é muito importante lembrar que em algumas situações eu não vou conseguir determinar minha porcentagem apenas com a multiplicação. Tenho que fazer o uso de quem? Da famosa regra de 3. Olha lá aqui, a regra de 3, a multiplicação cruzada, certo? Veja esse exemplo que nós temos aqui, Pedro acertou 21 questões de uma prova, que corresponde a 70% do total de questões. Quantas questões tinha na prova? Veja que eu não consigo fazer a multiplicação, porque eu não estou procurando uma porcentagem de. Neste caso, nós vamos fazer a regra de 3. Olha, 21 corresponde a quanto? 70%. X ele vai corresponder a quanto? 100%. Vamos fazer a multiplicação cruzada, certo? 21 vezes 100, ele será igual a 70x. 21 vezes 100 dividido por 70, ele será igual a x. Observe que eu posso fazer a simplificação de um zero de cima com um zero de baixo e vamos ficar com 210 dividido para 7. 210 dividido para 7, eu posso raciocinar. 21 dividido para 7 é 3. Consequentemente, nós teremos como resposta 30. Ou seja, a prova tinha 30 questões, seria a resposta. Veja esse outro exemplo aqui. Uma televisão custava R$900, teve um aumento de R$50. Qual foi o aumento percentual? Vamos fazer uma regra de 3 mais uma vez. Olha, 900 ele representa 100%. 50 representa quanto? X. Multiplicação cruzada, nós vamos ter 900 vezes x igual a 100 vezes 50. Então, x vai ser 100 vezes 50 dividido por quanto? 900. Posso simplificar os zeros. E aí nós vamos ter exatamente 50 dividido por 9. 50 dividido por 9. 5 vezes 9 é 45, sobra 5, eu vou colocar o zero e uma vírgula. E assim nós ficaremos. Ou seja, o aumento percentual ele foi de aproximadamente 5,55%. Tudo bem assim? E claro, não tem como a gente falar de porcentagem sem falar em aumentos sucessivos e descontos sucessivos, certo? Muitos alunos se confundem. Quando vai acontecer o aumento sucessivo, pensam que é só somar as porcentagens, mas não, tem que ter cuidado. Veja esse exemplo que nós temos aqui, olha. Determinar o novo valor de uma mercadoria que inicialmente era de R$150 e sofreu dois aumentos sucessivos, um de 10% e outro de 20%. Então tem que ter cuidado. Muitos alunos pensam, professor, só vou pegar o 150 e a ele eu vou somar 30%, que é a soma dos aumentos. Se você fizer isso, vai dar errado. Tem que fazer porcentagem a porcentagem. Então observa, a mercadoria custava 150, teve um reajuste de 10%. Isso significa que nós teremos 150 mais 15, ou seja,
165. 165 teve um reajuste de quanto? De 20%. Vou descobrir quanto é 20% de 165. Vou fazer o que, ó? A multiplicação. Aqui nós teremos 2 vezes 6 é 3, 2 vezes 6 é 12, mais 1 é 13, fica 3 vai 1, e aqui nós teremos 3 de novo. Vamos somar, colocar duas casas decimais e teremos o valor de 33. Então nós vamos ter 165 mais 33, e aí nós teremos 198. Isso representa exatamente o reajuste em relação a 150. Observe que se eu fizesse o conceito de 150 mais 30%, que seria essas duas porcentagens, 30% de 150 é 45. Isso significa que o valor seria de 195, completamente diferente de 98. Então, quando temos acréscimos ou descontos sucessivos, temos que fazer parte a parte. Tudo bem assim? E vamos solucionar questões de concurso aplicando tudo que a gente viu na teoria. Então vamos lá para a nossa primeira questão, que fala o seguinte: Marcelo aplicou 40% de um capital no banco A e o restante desse capital no banco B. Ao final de um mês, o valor aplicado no banco A desvalorizou 20% e o valor aplicado no banco B valorizou 18% em relação ao total aplicado. Pode-se afirmar com certeza que Marcelo obteve ganho ou prejuízo. Muito bem, então vamos imaginar que Marcelo aplicou R$100. Se ele aplicou R$100, 40 ficou no banco A e 60 ficou no banco B, concorda? Logo, 40 e 60% de 100 respectivamente. 40, ele teve uma desvalorização de 20%. Então vamos lá, ó. 20% de 40 vai ser exatamente R$8, ou seja, ele desvalorizou R$8. E os 60%, que representa R$60, ele teve uma valorização de 18%. Vamos multiplicar aqui, ó, 0, 8 vezes 6 é 48, 0 e 6. Isso significa que ele teve uma valorização de 10,80. Logo, quando a gente observa para o valor total aplicado, ele perdeu R$8 e ganhou 10. Se ele perdeu R$8 e ganhou 10, qual foi o resultado final? O resultado final foi um lucro de 2,8%. Porque, observe, nós fizemos com relação a R$100. 2,8 ele representa 2,8% de R$100. Ele teve um ganho, alternativa letra B, de 2,8. Segunda questão, nós temos o seguinte: em uma empresa, um funcionário possuía uma remuneração de R$1.600. Após um tempo, graças à sua dedicação, os gerentes resolveram elevar o seu cargo, aumentando sua remuneração em 20%. Assim, pode-se dizer que o salário desse funcionário passou a ser de quanto? R$1.600 mais 20%. Concorda? 10% de 1.600 corresponde a quanto? Corresponde, observe, a R$160. Vocês conseguem perceber que 10% mais 10% é a mesma coisa que 20%? Consequentemente, nós teremos aqui R$320 foi o aumento de salário dele. Então nós teremos 1.600 mais 320. Isso totaliza 1.920. Mais uma vez, a alternativa letra D, certo? Observe, em algumas situações nós vamos conseguir fazer o cálculo da porcentagem mentalmente, mas em outras situações é mais seguro a gente fazer a multiplicação. Seguindo com as nossas soluções, a terceira questão fala o seguinte: o ingresso para um espetáculo custa R$200 em janeiro. Em fevereiro, o preço do ingresso sofreu um aumento de 10% com relação ao preço de janeiro. E em março, sofreu outro aumento de 10% com relação ao preço de fevereiro. Qual será o valor do ingresso no mês de março? Então, observe, nós teremos R$200 mais o primeiro reajuste de 10%. Isso significa que nós teremos R$220 para fevereiro. Mas em fevereiro, ele sofreu mais outro reajuste de quanto? De 10%. Veja que foi um primeiro reajuste de 10% e um segundo reajuste de 10%. Isso significa que nós teremos 220 mais 22, R$242 será o preço do ingresso para o mês de quê? De março.
Alternativa letra E, 242. Próxima questão, nós temos o seguinte: uma cozinheira prepara diariamente 2 pratos diferentes, sendo um com proteína vegetal e outro com proteína animal. Sabe-se que o custo dos ingredientes para o prato com proteína vegetal é 80% do custo dos ingredientes para o prato com proteína animal, e que ela gasta R$ 54,00 por dia com os ingredientes. Quanto ela gasta diariamente para preparar o prato com proteína vegetal? Então observe, para ela preparar os 2 pratos, ela gasta por dia R$ 54,00. Isso significa que o prato com proteína vegetal mais o prato com proteína animal, ela tem um gasto de quanto? R$ 54,00. Nós sabemos que o prato vegetal, ele é 80% do prato de proteína o quê? Animal. Isso significa que eu posso representar como sendo 80 vezes A, onde A representa a proteína animal. O 80 eu posso transformar em decimal, escrevendo apenas 0,8. E observe que aqui nós temos que a proteína vegetal vai ser igual a animal vezes 0,8. Eu vou substituir aqui, ó. Então nós vamos ficar com 0,8 A mais A igual a 54, onde A representa a proteína animal. Realizando a soma, nós teremos 1,8 A igual a 4. Logo, a proteína animal será 54 dividido por 1,8. Vamos fazer aqui ao lado. 54 dividido por 1,8. 3 vezes 8 é 24, vai 2, vai dar exatamente 30. Isso significa que o gasto com o prato de proteína animal, ele custa R$30. Mas o de proteína vegetal, ele é 80% de 30. 80% de 30, 8 vezes 3 é 24. Ou seja, o gasto com o prato de proteína vegetal, ele é de R$24. Alternativa é letra E. Bem, seguindo com as nossas soluções, a próxima questão fala o seguinte: Lucas foi a uma loja comprar um celular que custava R$1.890. Ao realizar o pagamento, ele recebeu um desconto de 13% sobre o valor anunciado. Pode-se afirmar que o valor pago por Lucas em reais foi de... Muito bem, primeiramente eu preciso descobrir quanto é 13% de 1.890. Vamos fazer 890 vezes 13. 0,27 vai 2. 3 vezes 8 é 24, 25, 26. 3 vezes 1 é 3, mais 2 é 5. E toda vez que eu multiplico qualquer número por 1 é o próprio número. Vamos somar. Aqui eu tenho 0, 7, 6 mais 9 é 15, fica 5, vai 1. Aqui eu tenho 13 mais 1 é 14. Isso significa que nós teremos 245,70. Logo, o preço que ele pagou pelo celular, 1.890 menos 245,70. 7 para 10 é 3. 6 para 10 é 4. 9 menos 5 é 4 mais uma vez. E 18 menos 2 é 16. Isso significa que ele pagou pelo celular R$ 644,30. Alternativa letra A. Próxima questão, nós temos o seguinte: Priscila compra um casaco de R$ 360 em uma promoção com 20% de desconto. Além disso, ela tem um cupom de R$ 20 de desconto. Sobre o valor resultante, após os descontos citados, paga-se um imposto de 8%. O valor total em reais que Priscila paga pelo casaco é quanto? Muito bem, então nós temos que descobrir quanto é 20% de quanto? De 360. 360 vezes 20. 2 vezes 6 é 12, fica 2 vai 1. 2 vezes 3 é 6, mais 1 é 7. Os dois zeros que eu não fiz na multiplicação vou colocar aqui e a vírgula. Isso significa que eu tenho R$ 72 de desconto. Só que ainda sobre esse valor ela teve outro desconto de R$ 20. Então nós teremos que fazer 360 menos 72. E aí nós vamos ter 8. 8 para 16 é 8 mais uma vez. Menos R$ 20 do desconto que ela teve do cupom. E aí nós temos R$ 268. Só que sobre esse valor ela pagou um imposto de 8%, ou seja, mais 8%.
E aí eu preciso descobrir quanto é 8% de 268. 64 vai 6. 6 vezes 8 é 48. 48 mais 6, nós temos 54. 8 vezes 2 é 16. 16 mais 5 é 21. Duas casas decimais. Isso significa que nós teremos 268 mais 21 e 44. Realizando a adição, ela irá pagar pelo casaco R$ 289,44. Alternativa é letra A. Então observe, durante essas operações, nós temos que ter muito cuidado para não cometer nenhum gafe na hora de fazer a soma, a multiplicação, especialmente trabalhando com os números decimais. Tudo bem? Seguindo para a próxima questão, nós temos o seguinte: o salário de Bruce era de R$ 12.000 mensais. Atualmente passou a ganhar um salário de R$ 15.000. A porcentagem de aumento do seu salário foi de quanto? Muito bem, R$ 12.000, ele corresponde a 100%. Quanto foi que o salário de Bruce aumentou? R$ 3.000. R$ 3.000 ele corresponde a quantos por cento? A X. Vamos fazer a multiplicação cruzada. 12.000 vezes X e 3.000 vezes 100. Logo, X será igual a 3.000 vezes 100 dividido para 12.000. Posso fazer as simplificações com zeros. E aí nós teremos 300 dividido para quem? Para 12. Vamos fazer aqui ao lado, ó, 300 dividido para 12. Vamos ver aqui, ó, 2 vezes 12 é 24. Sobra 6. 6 não divide, eu baixo 0. 5 vezes 12 é 60. Para 60 nada. Isso significa que X corresponde a quanto? A 25%. Alternativa letra B de bola. E aí observe, meu caro aluno, quanto mais você se preparar, quanto maior o número de questões que você solucionar, mais segurança você terá naquele determinado tópico, no nosso caso, solução de questões de porcentagem. Tudo bem? Vamos a mais uma outra questão que fala o seguinte: tem uma boutique, uma jaqueta é vendida por R$ 360 e uma blusa por 240. Em uma liquidação dessa boutique, Joana comprou a jaqueta com 30% de desconto e a blusa com 40% de desconto. Em relação ao valor total original, o desconto conseguido por Joana representa um percentual de quanto? Muito bem, qual foi o valor total pago por ela? O total pago por ela, original, seria 360 mais 240, ou seja, R$ 600. Entretanto, ela teve um desconto de 30% na jaqueta. Isso significa que eu tenho que fazer 360 menos 30%. E ela teve um desconto de 40% na blusa. Primeiramente, eu preciso descobrir quanto é 30% de 360. Vou multiplicar por 30, 0, 0, 0, 0, 8, 9 mais 1 é 10. Somando e colocando a casa decimal, nós teremos 360 menos 108, certo? Mesmo processo eu vou fazer com 240. 240 vezes 40. 0, 0, 0, 0, 16 vai 1. 4 vezes 2 é 8, mais 1 é 9. E aí chegamos no seguinte resultado, 96. 240 menos 96. Vamos realizar as subtrações. 360 menos 108, 8 para 10 é 2. 6 menos 1 é 5. E 3 menos 1 é 2. Ela vai pagar 252 pela jaqueta. E pela bolsa será 240 menos 96. 6 para 10 é 4. Aqui nós teremos, e aí nós teremos 14, ou seja, ela vai pagar 144 pela bolsa. Pela blusa. Consequentemente, o total será a soma desses dois valores, concorda? Então nós teremos 6, 9 e 3. Ou seja, ela vai pagar 396. Isso é quantos por cento? Olha aqui, ó, o total conseguido por Joana representa um percentual de quanto? Aí vamos fazer o que? A nossa regra de 3. R$ 600 representa 100%, 396 representa X. Vamos ter 600x igual a 396 vezes 100. X vai ser 39.600 dividido por 600.
Posso simplificar os zeros e teremos 396 dividido por 6. Vamos fazer aqui ao lado 396 dividido para 6. 6 vezes 6 é 36. 36 para 39 corresponde a 3. 3 não divide abaixo 6. 6 vezes 6 é 36. Para 36 nada. Isso significa que x ele representa 66%. Consequentemente, o preço que ela pagou, ele representa 66% do total original. O desconto foi de quanto? 66% para chegar em 100% representa quanto? 34%. Alternativa é a letra B de bola. Seguindo com as nossas soluções, nós temos o seguinte. Estima-se que um atleta perca 3,5 kg de água por hora durante uma atividade física intensa. Além disso, sabe-se que perdas de água maiores que 5% do peso corporal já são suficientes para provocar vômitos e náuseas. Nesta situação, quantas horas de atividade física intensa faria com que um atleta de 70 quilos perdesse 5% do seu peso corporal? Então vamos ter que descobrir quanto é 5% de quanto? De 70 quilos. Vou multiplicar 70 vezes 5. E aí nós vamos ter exatamente quanto? 3,5 quilos. 3,5 quilos. E observe, para um atleta perder 3,5 quilos, ele tem que fazer quanto tempo de atividade? 1 hora. Isso significa que a alternativa correta é a letra A. Se o nosso resultado tivesse dado 7 quilos, por exemplo, 7 quilos, para ele perder, ele teria que fazer 2 horas de atividade. Porque o atleta ele vai perder 3,5 quilos de água por hora durante uma atividade física intensa. Gabarito letra A. Próxima questão, temos o seguinte. Em um exame, o candidato acertou 85% das questões e o candidato B acertou 90% das questões. Se B acertou 2 questões a mais que A, o número total de questões nesse exame era de quanto? Então, observe que A acertou 85% e B acertou 90%. Só que ele está falando que B acertou 2 questões a mais. 2 questões a mais. Essas 2 questões a mais fez com que ele subisse quanto? 5%. Concorda? 5%. Consequentemente, eu posso afirmar que 2 questões representam 5%. Quantas questões vão representar 100%? Vou fazer a multiplicação cruzada. 2 vezes 100 igual a 5x. Então, nós teremos 200 dividido para 5. 200 dividido para 5, nós vamos ter exatamente 40. Ou seja, alternativa letra D de dado. Próxima questão, nós temos o seguinte. O salário de Ana era de R$1.000. Ela recebeu um aumento de 25% por tempo de serviço e após um ano foi promovida recebendo um novo aumento de 30%. Qual é o salário atual de Ana? Muito bem, R$1.000 mais 25%. 25% de R$1.000 é 250, então vamos ter 1.250. 1.250 ela teve mais outro reajuste de quanto? De 30%. E aí eu vou descobrir quanto é 30% de 1.250. Vamos multiplicar. 0, 0, 0, 0, 5 sobe 1, 7 e 3. Quando a gente somar, eu terei como resultado 375, ou seja, 1.250 mais 375. 5, 12, 6 e 1. Isso significa que o novo salário dela, após os reajustes, é de R$ 1.625. Alternativa letra B de bola. E seguindo com as nossas soluções, chegamos a mais uma questão que fala o seguinte. Uma pesquisa realizada em uma comunidade classificou 60% da população como tendo ensino médio, porém, apenas 25% delas concluíram essa etapa. Qual é o percentual de pessoas que concluíram o ensino médio em relação ao total de moradores da comunidade? Então, observe que ele não deu o número de pessoas da comunidade. E quando isso acontece, a gente tem que atribuir um valor. Mas eu vou atribuir um valor que seja fácil para eu fazer o meu cálculo. Qual valor vou atribuir? 100. Imagine que a população tenha 100 pessoas. Dessas 100 pessoas, 60% iniciaram o ensino médio. 60% de 100, nós temos quantos? 60. Desses 60, apenas 25 concluíram. Ou seja, 25% de quanto?
de 60. Aí eu vou fazer o quê? 25 vezes 60. 0, 0. 6 vezes 5 é 30, vai 3. 6 vezes 2 é 3. 6 vezes 2 é 12. 12 mais 3 é 15. Isso significa que apenas 15 pessoas concluíram o ensino médio. Quando eu faço a comparação ao total da minha população, que eu atribuí como sendo 100 pessoas, 15 terminaram o ensino médio. Isso representa quanto? 15%. Concorda? Seguindo com as nossas soluções, mais uma outra questão que fala o seguinte: o salário bruto de uma pessoa triplicou, mas o percentual de desconto sobre este permaneceu o mesmo. Dessa forma, o aumento do salário líquido foi de quanto? Mais uma vez, vamos supor um valor aí para o salário dessa pessoa. Vamos imaginar que ela recebe R$100. É o salário dela. R$100. Se o salário triplicou, ela vai passar a receber quanto? R$300. Concorda? R$300. Mas também vamos imaginar que ela tem um desconto de 10% no seu salário. Se ela tem um desconto de 10%, o salário líquido dela era quanto? R$90. Mesma coisa, quando dobrar ela vai continuar com 10% de desconto. 10% de 300 é 30, então o salário líquido vai ser de quanto? 270. Qual foi o reajuste de fato? Se ela recebia 90 líquido, passou a receber 270, quanto foi que aumentou o salário dela? O aumento foi de quanto? R$180, concorda? 270 menos 90 dá 180. 180 ele representa quantos por cento em relação a 90? Aí vamos fazer uma regrinha de 3. Olha, 90 é 100%, 180 é x. Aqui eu não precisava nem fazer uma regra de 3, concorda? Porque observa, olha, 180 ele é o dobro de 90. Então, consequentemente, x ele vai representar quanto? 200%. Isso significa que aqui, ó, maior que 200% e menor que 200% de 200%. Gabarito letra C de casa. E a próxima questão fala o seguinte: um trabalhador tem uma jornada de trabalho de 40 horas semanais dividida em 5 dias de trabalho. Se essa jornada passa a ser de 30 horas semanais, qual é a redução percentual que a jornada diária sofrerá? Muito bem, vamos ver aqui, ó, 40 horas dividido por 5 dias de trabalho. 40 dividido por 5, nós temos exatamente 8 horas de trabalho por dia. Se reduzir para 30 horas, 30 dividido para 5, nós teremos exatamente 6 horas de trabalho diária. 8 horas representa 100% da carga horária diária e 6 horas representa quanto? X. 8 vezes X vai ser igual a 6 vezes 100. X vai ser 600 dividido por 8. 600 dividido por 8, nós teremos aqui 7 vezes 8, nós teremos 56, sobra 4. 5 vezes 8 é 40, para 40 nada. Isso significa que X ele representa 75%. Logo, a redução de carga horária foi de quantos por cento? 25%. Gabarito é letra E. Seguindo com as nossas soluções, temos a próxima questão que fala o seguinte: em uma padaria normalmente gasta-se 30 kg de farinha de trigo por dia para produzir os produtos. Porém, a gerência sabe que na véspera de uma data comemorativa, a demanda diária cresce 25%. Quantos quilos de farinha de trigo são gastos na véspera de uma data comemorativa? Observe que eu tenho que fazer 30 mais 25%. 25 vezes 30, nós teremos exatamente, vamos somar, colocar duas casas decimais, 7,5, ou seja, 30 mais 7,5, nós teremos 37,5 quilos de farinha alternativa. É letra B de bola. E vamos à nossa próxima questão, que fala o seguinte: está correto apenas o que se afirma na alternativa? Na letra A nós temos 60% de 80 é igual a 96,2. Então vamos lá, 60% de 80, vamos fazer a multiplicação. 8 vezes 6 é 48, vou colocar os zeros e a casa decimal. 96 dividido para 2 também é 48. Achamos logo a alternativa correta como sendo a alternativa A. Vamos às demais apenas para nível didático. 0,25 é igual a 20% de 1. 20% de 1 é 0,2. A questão está errada. 90 dividido por 3 é igual a 300? Também não. Errado. 90 é igual a 200% de 50? 200% de 50
ele vai ser exatamente igual a quanto? Igual a 100, porque observe, 2 vezes 5 é 10. Vou colocar as casas decimais, chegamos no resultado de 100. Também está errado. E na letra ele diz que 12 é igual a 20% de 60. Vamos multiplicar. 64, que nós temos 0, 8, 0 e 12. Quando a gente somar e colocar a vírgula, eu tenho que é 12,8 e não 12. O item está também errado. Afirmamos o gabarito letra A. Próximo item fala o seguinte: uma loja aumentou o preço de um casaco em 45%. Para que o preço do casaco volte ao valor inicial, a loja deve dar um desconto de quanto? Vamos pegar o nosso valor aqui, ó, de R$100. Imagine que o casaco seja R$100, aumentou 45%, o casaco passou a custar R$145. Para que ele dê um desconto e volte a custar R$100, quantos por cento deve ser esse desconto? Aí o que é que eu tenho que fazer aqui, ó? Vamos fazer uma regra de 3. 145 ele representa 100%. 100 ele representa x%, que 100 é o valor que eu quero voltar para o meu casaco. 145x igual a 100 vezes 100. X ele vai ser 100 vezes 100 dividido por 145. Ou simplesmente 10.000 dividido para 145. Nós vamos ter 68,9%. Se x ele representa 68,9%, para esse valor chegar em 100%, eu preciso acrescentar quanto? 100 menos 68,9. Isso aqui nós vamos ter exatamente 31,1. Ou seja, a alternativa é letra E. Tem que dar um desconto de 31% para que ele volte ao preço original. Observe outra solução que temos aqui, o seguinte: no final do ano, todos os funcionários públicos da prefeitura receberam um aumento de 12% em seu salário. Sabendo que um determinado funcionário recebia 2.800, com esse aumento ele passará a receber quanto? Então vamos descobrir quanto é 12% de 2.800. 2.800 vezes 12, 0,016 vai 1, 5, e toda vez que eu multiplico qualquer número por 1 é o próprio. Vamos somar 13, colocar duas casas decimais e fazer o reajuste. 2.800 mais 336. E aí nós teremos aqui, ó, 3 mais 8 corresponde a 11. Ele vai receber 3.136. 3.136, a alternativa é a letra C de casa. O próximo item traz o seguinte: o gerente de uma loja de artigos esportivos decidiu aumentar o preço de uma camisa comemorativa de um time de futebol em 25%, aproveitando o sucesso das vendas. Após algum tempo, percebeu que as vendas diminuíram e resolveu voltar ao preço original. Com relação ao preço após o aumento, para retornar ao preço original, o preço inicial, o desconto terá que ser de quanto? Então vamos imaginar que a camisa custe R$100, teve o sucesso nas vendas, foi aumentado 25%, ela vai passar a custar quanto? 125 o quê? 125 reais. Esses 125 reais terá que ter um desconto de quantos por cento para voltar a custar R$100? Aí vamos fazer a nossa regrinha de 3. 125 ele custa quanto? 100%. R$100 ele vai custar quanto? X. Vamos fazer a nossa regra de 3. Nós teremos 125x igual a 100 vezes 100. X ele vai ser 100 vezes 100. Nós teremos exatamente 10.000 dividido para 125. Vamos fazer o nosso cálculo aqui. 10.000 dividido para 125. Qual número eu vou multiplicar? 125 vai chegar perto de 1.000. Vamos testar o 8. 8 vezes 5 é 40, fica 0, vai 4. 8 vezes 2 é 16. 16 mais 2 é 20, fica 0, vai 2. 8 vezes 1 é 8, mais 2 é 10. Só observe que o 0 que sobrou aqui a gente coloca no quociente. Isso significa que x ele corresponde a quanto? 80%. 80% para chegar em 100%, falta quantos por cento? 20%. A alternativa é a letra C de casa. Seguindo com as nossas soluções, a próxima questão traz o seguinte: em uma loja, um produto custava R$400, recebeu um desconto de quanto? 15%. Qual é o valor do desconto e o preço do produto final? Muito bem, vamos pegar os 400, multiplicar por 15 e com isso eu vou descobrir quanto é 15% de 400. 0020, 004, vamos somar.
acrescentar duas casas decimais, o desconto é de R$60 e o produto vai custar quanto? O produto vai custar 400 menos 60, ele vai custar exatamente R$340. Observe que o desconto é de 60 e o preço final de 340. Gabarito a letra D. Próxima questão traz o seguinte: o cliente aplicou R$1.200 na sua conta bancária, supondo que o banco cobra 1% no valor aplicado para cobrir as taxas administrativas. Após a cobrança, quanto ficará o saldo do cliente? Muito bem. Um segredo importantíssimo, eu vou escrever aqui, ó, 100%, 10%, 1%. É sempre, quando você olhar essas porcentagens de algum número, vai ser sempre o mesmo número. Professor, não estou entendendo o que você está falando. O mesmo número, sim. Observe. 100% de 1.200 é o próprio 1.200. 10% de 1.200 você vai escrever 1.200 e colocar uma casa decimal. Ou seja, 10% de 1.200 é 120. Em 1% você vai escrever o mesmo número e colocar duas casas decimais. Ou seja, 1% de 1.200 é R$12. Quanto é que vai sobrar na conta dele? 1.200 menos 12. Então aqui nós vamos ter 8. 8 mais uma vez, 1.188. Gabarito, letra B de bola. Próxima questão, temos o seguinte: ao comprar uma moto à vista, o Wellington recebeu um desconto de R$1.500. Sabendo que o valor original da moto era de R$12.000, o desconto percentual que ele obteve foi de quanto? Então vamos lá. R$12.000, ele corresponde a quanto? A 100%. R$1.500 corresponde a X. Vamos ficar com 12.000 vezes X igual a 100 vezes 1.500. Logo, X será 100 vezes 1.500 dividido para 12.000. Vou fazer a simplificação dos zeros. Observe, 3 zeros em cima, 3 zeros embaixo. E vamos ficar com 10 vezes 15 dividido para 12. 10 vezes 15 é 150. 150 dividido para 12. 150 dividido para 12, sobra 3, eu baixo um zero. Qual número multiplico 12 vai chegar em 30, é o 5. Vai dar exatamente 30. Isso significa que X ele representa quanto? 15%. O desconto percentual, letra E, 15%. Vamos a mais um outro item. Porcentagem fala o seguinte: uma universidade concede bolsas de estudos com descontos progressivos para seus alunos, de acordo com seu desempenho acadêmico. A tabela a seguir apresenta os descontos oferecidos. Desconto de 20% para os alunos com média entre 7 e 8. Desconto de 30% para os alunos com média entre 8,1 e 9. E desconto de 40% para os alunos com média 9,1 e 10. A mensalidade de Francisco antes do desconto era de R$ 1.200. A sua média é de 8,5. Assinale a seguir o valor da mensalidade de Francisco após o desconto. Francisco ele vai entrar em que taxa? Observe que esse Francisco ele vai entrar no desconto de quanto? 30%, pois a média dele é de 8,5. Então nós vamos ter 1.200 menos 30%. 30% de 1.200, eu vou fazer a multiplicação e chegar no seguinte resultado. Aqui nós teremos 0 mais uma vez, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 1 é 3. Vamos somar e chegar no seguinte resultado. Colocar duas casas decimais, 360. 1.200 menos 360. Vamos fazer a subtração. 0, 6 para 10 é 4. 12 menos 4 corresponde a 8. Ou seja, Francisco irá pagar uma mensalidade de R$ 840. Gabarito é a letra C de casa. E com isso chegamos ao final da nossa aula de porcentagem direcionada para o concurso do INSS. Então observe, solucionamos diversas questões do tópico de porcentagem, aplicando descontos sucessivos, cálculo da porcentagem através da regra de 3 e cálculo da porcentagem através da multiplicação. Quanto maior o número de questões que você, meu candidato, se preparar e realizar, será melhor para que você possa ter segurança em responder qualquer questão. Então observe, respondemos diversas questões, todas elas sempre seguindo o mesmo padrão.
Claro, é importantíssimo que você organize seu cronograma de estudos, tenha uma dedicação séria aos estudos para que você possa ter um bom resultado. E você está se preparando para o concurso do INSS, precisa de um objetivo, de uma aula rápida e direta, de um curso sem enrolação, com aulas de teoria, solução de questões e, claro, aplicação em questões de concurso. Aqui na descrição do vídeo tem um link que você pode clicar, conhecer o nosso curso completo abordando todos os tópicos do edital para que você possa se preparar da melhor forma e conquistar a tão sonhada aprovação no concurso público. Tudo bem assim? Lembra-se também de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, compartilha esse vídeo com o amigo que vai fazer esse concurso para que o nosso vídeo possa atingir a maior quantidade de pessoas. Eu sou o professor Thomas Alves, segue lá nas nossas redes sociais, prof.thomasalves é o nosso Instagram. Tudo bem assim? Valeu e até a próxima aula.